Está começando mais uma transmissão da sessão da Câmara Municipal, diretamente do plenário Ulisses Guimarães, sob a responsabilidade da mesa diretora. Bom dia a todos. Sessão ordinária do dia 18 de março de 2025. Solicito o primeiro secretário que faça chamada regimental. Vereador Alexandre Moreira. Presente. Vereador Luciano Peçanha. Presente. Vereador Marquinhos de Mariquita. Presente. Vereador Ailson Barreto. Presente. Vereador Adeilson Lapim. Presente. Vereador Luan Buiú. Presente. Vereador Cachuca. Presente. Vereador André de Paulo. Presente. Vereador Cássio Reis. Presente. Vereador Mazinho. Presente. Vereador Ítalo Pacheco. Presente. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Quissamã, declaro aberta essa sessão. Senhor presidente, pela ordem. Avocando o artigo 181, inciso 4, combinado com o artigo 117, 181, inciso 6 e 117, inciso 4, eu quero requerer a Vossa Excelência que providencie a leitura do meu requerimento, protocolado nessa casa, na data de ontem, dia 17, que pede providências quanto ao decoro parlamentar, por conta do ocorrido na sessão passada. Então, gostaria que, avocando esses artigos, o senhor pedisse para providenciar a leitura do requerimento que fiz essa casa por suposta quebra de decoro parlamentar e que Vossa Excelência, então, decida o que foi pedido no requerimento. Vereadora, nós vamos conversar para a gente estar agilizando esse requerimento da senhora. Não entendi, Excelência. Nós vamos conversar para a gente estar conversando sobre esse requerimento, para colocar na pauta, tá? Sim, presidente. Ele já está... O requerimento ele não precisa necessariamente entrar na pauta. O 181 e o 117, eles falam exatamente isso, que o vereador pode fazer requerimento verbal ou por escrito, e como a sessão foi anterior e essa sessão é subsequente a uma quebra de decoro parlamentar, eu estou pedindo a Vossa Excelência para ler o requerimento que está posto no sistema da Casa para que haja uma reprimenda com relação à quebra de decoro
que aconteceu na última sessão dessa casa. Após a leitura do requerimento, se Vossa Excelência não entender que houve quebra do decoro, o senhor não aplique as reprimendas, mas o requerimento ele está escrito e está posto na casa, e eu estou pedindo a Vossa Excelência, com base nos artigos do regimento interno, para que seja efetuada a leitura deste requerimento. Nós vamos colocar amanhã para ser lido. Não? Vai ser lido amanhã? Amanhã. Tá ok. Obrigada. Solicito a dispensa da leitura das atas das sessões ordinárias dos dias 11 e 12 de março de 2025. Em votação, o pedido de dispensa da leitura das atas. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, que forem contra se levantam. Aprovado. Em votação, as atas das sessões ordinárias dos dias 11 e 12 de março de 2025. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados e os que forem contra se levantam. Aprovado. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura das matérias constantes do expediente. Senhor presidente, antes de ser efetuada a leitura das matérias constantes da ordem do expediente, está na casa um requerimento de convocação, não está na pauta, mas está na casa um requerimento de minha autoria de convocação da senhora secretária de Saúde para prestar esclarecimentos aqui nessa casa sobre uma morte fetal que ocorreu na cidade. Eu gostaria de requerer a Vossa Excelência que transformasse esse requerimento em ofício para convidar, então, para que esse requerimento não seja colocado em pauta, não precise, não tenha necessidade de ser colocado em pauta para ser votado, que Vossa Excelência transforme esse requerimento em ofício para convidar a secretária de Saúde ou sua subsecretária, as autoridades de saúde desse município, para prestar esclarecimento público aqui nessa casa, porque todos nós estamos sendo cobrados pela população sobre o que ocorreu e quais as providências que a municipalidade está tomando com relação a esse fatídico óbito. Todos os vereadores nós vamos ter uma conversa para estar vendo a melhor forma possível, para estar colocando esse ofício em andamento. Por favor, primeiro secretário, que faça o leitura. Mensagem número 6, barra 2020. Senhor presidente, pedir dispensa da leitura dos projetos, por favor. Se os vereadores concordarem, permaneçam. Não, eu não concordo. Está em pauta aqui uma indicação que solicita ao senhor prefeito a concessão de reajuste de 11,6%, e eu gostaria que lesse essa indicação de minha autoria, até porque ela versa sobre uma matéria que vai ser apreciada hoje aqui, que é o projeto de lei de autoria do Executivo para conceder 6,5% de reajuste. E eu fiz uma indicação anterior à vinda desse projeto de lei para essa casa, pedindo que o prefeito analisasse o reajuste na ordem de 11%. Por favor, pedir para efetuar a leitura. Por favor, senhor presidente. Na pauta existem, se não me engano, 8 objetos para leitura, então pedir que seja lido o que é pedido pela vereadora e também os projetos de lei que estão aqui. Esse aqui mesmo? Esse aqui tá tudo. Esse aqui 005. Mensagem número 006, barra 2025, é 27 de fevereiro de 2025. Senhor presidente, no uso de minhas atribuições legais, cumpre-me encaminhar a essa augusta Câmara Legislativa o incluso projeto de lei que altera o parágrafo único da Lei Municipal número 2492, barra 2024, solicitando se digne Vossa Excelência a instaurar competente processo legislativo em regime de urgência especial.
O presente tem por objetivo postergar para o mês de abril de 2025 a aplicação de 14% referente à alíquota de contribuição previdenciária devida por todos os segurados ativos, aposentados e pensionistas, vinculados ao regime próprio de Previdência Social, RPPS, do município de Quissamã. Assim, os fatos geradores do mês de março de 2025 permanecem submetidos às alíquotas fixadas pelo Decreto Municipal número 4131/2025. Certo da atenção que os nobres edis dispensarão a matéria, aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Marcelo de Souza Batista, prefeito. Projeto de lei número 005, de 27 de fevereiro de 2025, altera o parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal número 2492, de 19 de dezembro de 2024. O prefeito do município de Quissamã faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal número 2492, de 19 de dezembro de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. A nova redação dada ao artigo 39 da Lei Municipal número 1880, de 4 de outubro de 2019, entrará em vigor depois de decorridos 90 dias da data da publicação desta lei, postergando a exigência para o primeiro dia do mês subsequente ao 90º dia, devendo ser mantida a vigência da contribuição anterior durante esse período. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Quissamã, 27 de fevereiro de 2025. Marcelo de Souza Batista, prefeito. Mensagem número 007/2025, em 13 de março de 2025. Senhor presidente, no uso de minhas atribuições legais, cumpre-me encaminhar a essa augusta Câmara Legislativa, incluso projeto de lei que concede reajuste do vencimento aos servidores públicos municipais efetivo e às funções gratificadas da administração direta e indireta do município de Quissamã, solicitando que se digne Vossa Excelência a instaurar o competente processo legislativo em regime de urgência especial. O compromisso da atual gestão no que tange aos gastos públicos em geral tem sido a busca e a manutenção do indispensável equilíbrio entre receitas e despesas. Nesta cena, toda e qualquer decisão administrativa ou iniciativa legislativa que implique criação ou aumento de despesas de caráter continuado. Dentre elas, as despesas com pessoal são procedidos de criterioso estudo planejamento do indispensável estudo de impacto orçamentário e financeiro, conforme preconizado pela Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Cabe registrar que a inflação nos últimos 12 meses, janeiro a dezembro de 2024, medido pelo INPC, foi no percentual de 4,77%, estando o reajuste a ser concedido acima deste. Por todo o exposto certo da atenção que os nobres edis dispensarão a matéria, aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Marcelo de Souza Batista, prefeito. Projeto de lei número 006/2025, de 13 de março de 2025. Concede reajuste do vencimento base aos servidores públicos municipais efetivos e às funções gratificadas da administração direta e indireta do município de Quissamã. O prefeito municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, faz saber que, com a aprovação da Câmara Municipal de Quissamã, sanciona esta lei. Artigo 1º. Fica concedido reajuste do vencimento base aos servidores públicos municipais efetivos e às funções gratificadas da administração direta e indireta do município de Quissamã, no percentual de 6,5% a partir de 1º de março de 2025. Parágrafo único. O reajuste previsto no caput deste artigo se aplica aos servidores públicos integrantes do quadro do Magistério de Rede Municipal de Quissamã, sendo 6,27% referente ao valor do piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica, conforme portaria MEC número 77, de 29 de janeiro de 2025. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta de dotação consignada no orçamento do município. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Quissamã, 13 de março de 2025, Marcelo de Souza Batista, prefeito.
Indicação número 035/2025, Quissamã, 10 de março de 2025. No cumprimento do meu dever parlamentar e em estrita conformidade com os artigos 116 e 134 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Quissamã, venho, por meio desta indicação, solicitar a Vossa Excelência que se digne a conceder com urgência que o caso requer o reajuste salarial dos servidores públicos municipais de Quissamã na ordem de 11,6%, visando recompor ao menos parte das perdas remuneratórias acumuladas ao longo dos últimos anos. Destaque que o referido percentual de 11,6% decorre da soma do índice inflacionário apurado pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que atingiu o patamar de 4,56%. No período compreendido entre fevereiro de 2024 e janeiro de 2025, com a perda salarial adicional de 6,5%, imposta pela elevação da alíquota da contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, fixada em 14% pela Lei Municipal número 2492/2024. Importante salientar que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não constitui uma faculdade ou liberalidade do chefe do Poder Executivo, mas sim um dever imposto pela Constituição Federal em seu artigo 37, inciso 10, que assegura o direito à recomposição do poder aquisitivo da moeda, preservando assim a dignidade e o valor social do trabalho desses profissionais, que garante o funcionamento e a continuidade dos serviços públicos essenciais ao povo de Quissamã. Além disso, a obrigatoriedade da concessão do reajuste anual encontra amparo na legislação municipal, a saber, o artigo 2º da Lei Municipal número 883/2006 e o artigo 43 da Lei Municipal número 1015/2008, que fixam o mês de março como data base para a revisão geral da remuneração dos servidores municipais. Trata-se, portanto, de um direito cristalizado em norma específica local que reforça a imperiosidade da medida. Neste contexto, requer-se ainda que Vossa Excelência encaminhe, em caráter de urgência, a esta Casa Legislativa estudo detalhado, plano de pagamento ou outro instrumento equivalente, indicando as providências concretas que serão adotadas para o cumprimento integral da dívida pública referente à defasagem salarial acumulada de mais de 50%, relativa ao período de março de 2014 a janeiro de 2025. É imperioso ressaltar que essa defasagem não apenas compromete a dignidade dos servidores e servidores públicos de Quissamã, servidoras públicas de Quissamã, como também agrava o cenário econômico de centenas de famílias que dependem da justa remuneração para garantir condições mínimas de subsistência, moradia, educação e saúde. A ausência de recomposição salarial adequada impacta diretamente a motivação, a produtividade e o bem-estar dos servidores, refletindo negativamente na qualidade dos serviços públicos prestados à população. É inegável que servidores valorizados e respeitados em seus direitos são a base de um serviço público eficiente, humano e comprometido com o interesse coletivo. Por isso, solicito que o estudo ou plano de pagamento a ser encaminhado detalhe com clareza o cronograma, fontes de recursos, estimativa de impacto financeiro e as medidas de gestão necessárias à efetivação desse compromisso histórico com os servidores municipais, de modo a garantir transparência, segurança jurídica e previsibilidade tanto para o poder público quanto para os servidores e suas famílias. Importante ainda destacar que o pagamento gradual e planejado da dívida salarial não é apenas medida de justiça social, mas uma ação responsável e aliada aos princípios constitucionais de eficiência, moralidade e legalidade que devem nortear toda a administração pública. Por fim, reitera-se que a concessão do reajuste de 11,6%, além da medida urgente e inadiável, constitui apenas o primeiro passo rumo à correção das injustiças salariais acumuladas ao longo dos anos, devendo o município, sob a liderança de Vossa Excelência, restabelecer um compromisso firme, transparente e calendarizado para equacionar de forma definitiva as perdas históricas dos servidores públicos de Quissamã. Certa de poder contar com a sensibilidade e responsabilidade de Vossa Excelência na adoção das providências necessárias ao atendimento desta indagação, renovo o protesto de elevada estima e consideração. Agradeço desde já a atenção e apoio dos demais vereadores para a efetivação dessas propostas em benefício da nossa comunidade. Atenciosamente, Sala das Sessões, Alexandra Moreira, vereadora. Ordem do dia.
Coloco em discussão única o pedido de urgência solicitado na mensagem número 006/2025, de autoria do Executivo, ao projeto de lei número 005/2025, que altera o parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal número 2492, de 19 de dezembro de 2024. Dou por encerrada a discussão. Em votação única, o pedido de urgência solicitado na mensagem 006/2025. Solicito o primeiro secretário que faça a chamada nominal para a votação. Vereador Alexandre Moreira. Senhor presidente, eu vou me abster dessa votação e vou justificar aqui a vocês que estão nos assistindo, em especial os servidores, a vocês aqui no plenário, a todos os vereadores. É uma matéria que trata do Instituto Próprio de Previdência e eu votei contra a criação desse instituto e, desde então, venho votando contra e me abstendo de toda e qualquer votação que verse sobre esse Instituto Próprio de Previdência, que já nasceu falido e está na mira do Tribunal de Contas, questionando a sua instituição, a sua saúde financeira e, claro, a sobrevivência dos servidores que dependerão, e uns já dependem, desse Instituto Próprio de Previdência. Por isso, eu estou me abstendo dessa votação. Vereador Luciano Peçanha. Contra. Vereador Marquinhos Mariquita. Contra. Desde o começo também que foi criado esse Instituto de Previdência Própria, eu sempre votei contra porque discordo. Vereador Ailson Barreto. A favor, inclusive sinalizar que a gente foi convidado enquanto comissão, né, do Instituto, aqui representando a Câmara, para uma reunião a semana passada, foi quinta-feira, uma reunião muito produtiva e eu não tenho dúvidas, né, e a gente pode depois estar falando sobre isso, inclusive com os vereadores, que o Instituto está no caminho certo, né, e que nós, servidores, que também sou servidor público, teremos a garantia da nossa aposentadoria, do Instituto, que tenho certeza disso. Então, a favor. Vereador Deilson Lopinho. Ausente. Vereador Luan Buiú. A favor. Vereador Cachuca. A favor. Vereador André de Paulo. A favor. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Mazinho. A favor. Vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Solicito a dispensa da leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviço Público, ao projeto de lei número 005/2025. Em votação, o pedido de dispensa da leitura do parecer ao projeto de lei número 005/2025. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, os que forem contra se levantam. Aprovado. Coloco em discussão única o projeto de lei número 005/2025. Dou por encerrada a discussão. Em votação única o projeto de lei número 005/2025. Solicito o primeiro secretário que faça chamada nominal para a votação. Vereador Alexandre Moreira. Senhor presidente, eu me abstive da votação aqui para a urgência desse projeto de lei, que torna a dizer, versa sobre o Instituto Próprio de Previdência, aquele que já nasceu falido, aquele que o Tribunal de Contas aponta mais de R$500 bilhão em rombo, e me abstive aqui da urgência e, claro, vou me abster também da votação. Vereador Luciano Peçanha. Contra. Vereador Marquinhos Mariquita. Contra. Vereador Ailson Barreto. A favor. Vereador Deilson Lopinho. Ausente. Vereador Luan Buiú. A favor. Vereador Cachuca. A favor. Vereador André de Paulo. A favor. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Mazinho. A favor. Vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Coloco em discussão única o pedido de urgência solicitado na mensagem número 007/2025, de autoria do Executivo, ao projeto de lei número 006/2025, que concede reajuste do vencimento base aos servidores públicos municipais efetivos e às funções gratificadas da administração direta e indireta do município de Quissamã. Dou por encerrada a discussão.
Em votação única, o pedido de urgência solicitado na mensagem número 007/2025. Solicito o primeiro secretário que faça chamado nominal para votação. Vereador Alexandre Moreira. Senhor presidente, eu vou votar a favor da urgência, porque, afinal de contas, é um reajuste de 6,5%, mas é um reajuste, né? E nós temos urgência, sim. Aliás, já temos urgência há muito tempo de discutir sobre reajuste. Então, eu vou votar a favor da urgência desse projeto de lei. Vereador Luciano Peçanha. A favor da urgência. Vereador Marquinhos Mariquita. A favor da urgência. Vereador Ailson Barreto. A favor. Vereador Adeilson Lopinho. A favor. Vereador Luan Buiú. A favor da urgência. Vereador Cachuca. A favor. Vereador André de Paulo. A favor. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Mazinho. A favor. Vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Solicito a dispensa da leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Obras e Serviço Público ao projeto de lei número 006/2025. Em votação, o pedido de dispensa da leitura do parecer ao projeto de lei número 006/2025. Os vereadores que concordarem, permaneçam sentados. E o que for de contra, se levantam. Aprovado. Coloco em discussão única o projeto de lei número 006/2025. Dou por encerrada. Senhor presidente, demais vereadores, a vocês que nos assistem aqui no plenário, nos assistem pela TV Câmara e que vão nos assistir depois desse vídeo. Nós estamos, nesse momento, em discussão num projeto de lei de autoria do Executivo que foi enviado para essa casa, que concede 6,5% de reajuste aos servidores públicos do município de Quissamã. Foi lido no início da sessão aqui uma indicação que fiz, né, ao prefeito para conceder, no mínimo, 11% de reajuste. E expliquei, e foi lidas as explicações aqui, para a concessão desses 11% de reajuste. Mas antes dessa indicação, senhoras e senhores, eu fiz uma indicação ao senhor prefeito em janeiro deste ano, pedindo que o prefeito fizesse o enxugamento da máquina. E por quê? Justamente por conta das perdas salariais dos servidores que ultrapassam a 50% e que deveriam ser recompostas. Não interessa se é o governo A, o governo B, o governo dele que era vice e agora é prefeito, não interessa. O que interessa é que existe uma defasagem salarial dos servidores públicos e ela deve ser reajustada. Então, fiz uma indicação para que ele enxugasse a máquina e fizesse um estudo para conceder o reajuste aos servidores. Ato contínuo, fiz essa indicação que foi lida aqui hoje do reajuste de 11%. Eis que chegou a esta casa um projeto de lei concedendo reajuste de apenas 6,5%. E por que eu estou fazendo essa fala? Claro, primeiro porque há uma dívida pública da prefeitura com os servidores. E segundo, porque o prefeito mandou para cá, em fevereiro, uma lei, e todos vocês acompanharam, criando 2 secretarias e 108 cargos, ao custo de 43 milhões de reais. Somente a Secretaria de Direitos Humanos, presenteada para o filho da ex-prefeita, o seu Lucas Pacheco, primo do vereador Ítalo Pacheco, custará aos cofres públicos mais de R$1 milhão por ano. Também é importante a gente destacar que o estudo de impacto financeiro orçamentário, e na minha fala eu vou destrinchar isso melhor, para a criação desses 108 cargos e criação dessas 2 secretarias, Márcio, custou mais caro do que o impacto financeiro desse mísero reajuste de 6,5%. Se, ao menos, o prefeito não tivesse criado esses 108 cargos e essas 2 secretarias, uma exclusiva para o filho da ex-prefeita, os servidores hoje poderiam receber 13% de reajuste.
Mas é a questão de prioridades, a questão de escolha. E a escolha foi feita, conceder 6,5% de reajuste e inchar a máquina, criando mais cargos de assessores e 2 secretarias, sendo uma para o filho da ex-prefeita de Quissamã, que vai custar mais de 1 milhão aos cofres públicos municipais. Se ao menos não criasse a Secretaria de Direitos Humanos, essa secretaria cara, senhores vereadores, daria para dar 7,63% de reajuste. Já era mais uma coisinha. Mas não. Se criou, eu fiz uma indicação para enxugar a máquina, eles incharam a máquina, eu fiz uma indicação para conceder 11% de reajuste, que é o devido, e veio para cá um projeto de 6,5% de reajuste. É isso ou nada. Eu não posso votar contra, mas posso aqui votar a favor e deixar consignado em ata o meu manifesto repúdio, porque isso é uma inversão de valores. Porque, se não tem como conceder o reajuste que é devido, ou pelo menos minimizar as perdas salariais dos servidores, não se cria mais secretarias, não se cria mais cargos. Onde já se viu um município com 22 mil habitantes, ou até menos, porque as pessoas estão abandonando esse município, se criar mais 2 secretarias? São 23 secretarias. Para que tanta secretaria? Porque não houve enxugamento da máquina? E se mais na frente viesse um horizonte, depois de recompor as perdas dos servidores, aí se criaria a secretaria, mas não. Então, meu voto é a favor, diante dessas considerações, e na minha fala eu vou robustecer mais. Obrigada, presidente. Em votação única, o projeto de lei número 006/2025. Solicito o primeiro secretário que faça chamado nominal para votação. Vereador Alexandre Moreira. A favor é 6,5 servidores, é o que temos para hoje. E justificando meu voto, pedir a vocês, professores, que observem esse projeto de lei, porque lá no parágrafo único está dizendo que esse reajuste já está contemplando você com o seu piso nacional de educação, que foi te prometido lá na abertura do ano escolar. Lembra? Esse piso é devido a você desde janeiro, porque a lei federal diz que o piso tem que ser pago a partir do ano de 2025. E o ano começa em janeiro. E você só vai receber a partir de março. Então, você recebeu uma promessa, mas essa promessa não foi cumprida. E aí você deveria ter o piso e 6,5 em cima do piso. Mas não é o que está concedendo. Mas é o que temos para hoje. Meu voto é a favor. Vereador Luciano Peçanha. A favor do reajuste. Nosso desejo é que fosse um reajuste muito melhor, porque o servidor de Quissamã trabalha há muitos anos pelo desenvolvimento de Quissamã. Fui secretário por um período e pude ver de perto o desempenho, a atuação, a dedicação do servidor de Quissamã. Então, o meu desejo é que fosse um reajuste bem melhor. Mas voto a favor do 6,5%, para que pelo menos eles tenham esse pequeno reajuste. Por hoje é só. Vereador Marquinhos de Mariquita. Meu voto também é a favor, porque é o que temos. E desde já, parabenizar a vereadora pela indicação, pedindo 11,6%, que era mais do que justo. Nossos funcionários que carregam esse município nas costas, esses valorosos funcionários, fica só no valorosos, mas o reconhecimento financeiro não chega. Então, e a gente não podemos nem fazer uma emenda, não podemos emendar o projeto de lei, que nós não podemos onerar a despesa para o executivo. Não é de nosso alçado. A gente não pode nem onerar. É o que tem, ou é contra ou é a favor. Por isso, meu voto é a favor. Vereador Ailson Barreto. Sou a favor, né? Eu sei que o governo chegou a esse resultado depois de várias reuniões com a equipe técnica, né? Onde fez diversos estudos, questão do orçamentária, para ver onde seria possível dar esse aumento. É óbvio que a gente conhecendo Marcelo, e Marcelo é um prefeito muito próximo às pessoas, né? Ele gostaria, com certeza, mandar aqui para essa casa não só 6,5%, 22%, até mesmo 100%,
né? Só que existe aí uma lei de responsabilidade, né? Existe aí um compromisso com a questão dos gastos, e a gente sabe a questão orçamentária, que tem verba específica para onde pode ir, né? Então, o meu voto é a favor. Em relação ao magistério, que Samã estará aí com 6,27%, digo com muita tranquilidade que Samã é dos poucos municípios que paga o piso, é dos poucos municípios, sim, né? Porque, inclusive, é uma lei imposta pelo governo federal, pelo governo Lula, né? Então, dizer, inclusive, que a gente é dos poucos municípios que tem um plano de carreira que, em algumas gestões, havia parado, ignorado. Então, ou seja, meu voto é a favor. Vereador Adeilson Lopinho. Meu voto é a favor. Gostaria aqui também de fazer uma colocação que todos os funcionários, eles merecem, não só 6, mas merecem 10, 12, como a vereadora falou, mas o prefeito sentado com jurídicos, dentro da lei de responsabilidades fiscais, não tem condições de estar dando mais do que 6%. Então, o meu voto é a favor, como diz os nobres colegas, ou vota contra ou vota a favor. Então, o meu voto é a favor de 6%. Vereador Luan Buiú. A favor. Vereador Cachuca. A favor. Vereador André de Paulo. A favor. Vereador Cássio Reis. Dá meu voto a favor, e aqui me colocar também um destaque para que no ano passado, já, com o prefeito já eleito, Marcelo Batista, cobramos esse reajuste, pedimos que no ano de 2025 fosse feito, né? Já foi firmado esse compromisso desde o ano passado, ele confirmou para a gente que, sendo assim que tivesse assumido, dentro do prazo, em março, ele faria esse reajuste, né? E em alguns momentos até se foi questionado se de fato faria mesmo, e como já foi falado aqui pelos vereadores, fazendo o balanço com responsabilidade para cumprir, né? Não adianta a gente querer aqui dar 15%, 20% e depois acabar não cumprindo com suas obrigações. Então, dentro do que é permitido, perdão, o que é entendido, que cabe no momento, o prefeito está fazendo, então meu voto é a favor. Vereador Mazinho. A favor. Vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Peço o primeiro secretário que faça o sorteio da oratória. Vereador Alexandre Moreira. Vereador Luciano Peçanha. Vereador Marquinhos de Mariquita. Vereador Ailson Barreto. Vereador Cássio Reis. Vereador Ítalo Pacheco. Com a palavra a vereadora Alexandra. Paz e bem. Eu começo minha fala dizendo, esclarecendo a todos vocês, em relação ao episódio ocorrido nessa casa aqui, a falta de decoro parlamentar, ocorrida nessa casa, inclusive na minha ausência,
na semana passada. Foi objeto de um requerimento que está posto nessa casa. Pedi ao presidente para ler hoje e o presidente disse que vai mandar ler amanhã. Esse requerimento pede uma reprimenda pública em plenário ao vereador que incorreu em falta de decoro parlamentar. Vou falar melhor sobre esse assunto amanhã, porque hoje temos assuntos muito mais importantes para tratar. Bom, eu devo começar também por um pedido que fiz ao senhor presidente no início dessa sessão, porque coloquei nessa casa ontem um requerimento de convocação da senhora Sabrine Pereira para prestar esclarecimentos públicos sobre o óbito fetal ocorrido nessa cidade. E esse requerimento, ele tem o objetivo de convocar a senhora secretária nesta casa, perante os vereadores, que são os fiscais da população, para dizer quais são as medidas que o poder público está adotando com relação a esse fato. Porque hoje nós só temos as versões que estão sendo contadas pela família, e me parece já foi feito um registro, um boletim de ocorrência, e o poder público tem o dever de vir a público e dar uma satisfação à população. Isso não é mera vontade de quem está administrando a saúde dessa cidade. É uma obrigação legal de prestar, e não entrar aqui, citar nomes, ou entrar em aspectos íntimos e vedados, inclusive, de ser publicizados à população. Mas dizer quais são as medidas que estão sendo adotadas, ouvindo os dois lados. E, claro, acompanhando as autoridades competentes para tratar do assunto. Nós, enquanto parlamentares, temos a obrigação, o dever legal e moral de cobrar dessas autoridades que se coloquem em público e esclareçam o que estão fazendo para apurar esses fatos. Então, sugeri aqui ao presidente que, ao invés de ser um requerimento de convocação, porque tem que ser votado aqui, que transforme, então, em ofício. A mim só me basta uma autoridade com competência e com poder de mando na saúde que sente aqui e diga quais são as providências que estão tomando. Para a população. Não para a gente, mas principalmente para a população. Então, isso está posto. O presidente disse que amanhã vai deliberar sobre isso, e nós estamos aguardando, então, uma definição. Assim como estou aguardando a leitura amanhã desse requerimento pela falta de decoro parlamentar. E agora eu vou falar sobre a questão do reajuste de 6,5%. Mas se você, servidor, que está acompanhando essa sessão, também notou a votação aqui de um outro projeto de lei com relação ao IPMQ. Observou, Márcio? Sabe o que era? Eles aumentaram a alíquota de 7 para 14, para ser descontado esse mês. Como mandou um reajuste só de 6, eles postergaram esse desconto para o mês que vem. Para o outro mês. Ou seja, você vai receber um pseudo reajuste de 6,5 e depois vai ser tomado o seu e ainda vai ficar em débito. É dar com uma mão e tira com outra. Gente, vocês acompanham todos os dias a minha postura aqui. E eu falei no momento da votação, e vou falar aqui rapidamente, porque só tenho mais 5 minutos da minha fala. Eu fiz, no início do ano, uma indicação para o senhor prefeito: enxugue a máquina. E faça um planejamento, ao longo do exercício do seu mandato, de como o senhor vai recompor essas perdas salariais, como o governador do estado fez. Mas não recebi resposta. E chegou para essa casa em fevereiro um projeto de lei criando mais cargos e criando 2 secretarias.
uma Secretaria de Direitos Humanos para presentear o filho da ex-prefeita Maria de Fátima, acusada de corrupção e lavagem de dinheiro pelo Ministério Público Federal. E, inclusive, o filho, que disse nesse processo que o dinheiro era dele. O dinheiro apreendido na casa. É esse que está nomeado como secretário de Direitos Humanos. Uma secretaria com 4 subsecretários. Um subsecretário e mais 3 assessores ganhando o mesmo vencimento que um subsecretário. Que vai nos custar mais de 1 milhão por ano. Essa reforma administrativa, se não fosse feita, daria, com folga, para dar 13% de reajuste para você, servidor, ao invés de 6,5%. E se só tirasse a secretaria do filho pródigo, daria para dar 7%, mais de 7% de reajuste, 7,63% de reajuste para o servidor. E se não tivesse feito a reforma, daria para dar 13,27% para você, servidor. Esse vídeo vai ser editado e eu estou mostrando, vou mostrar para vocês os cálculos. O estudo do impacto financeiro orçamentário. Está aqui, e vocês vão ver no vídeo. O estudo do impacto financeiro orçamentário para o reajuste de 6,5% é menor do que o impacto da criação dos 108 cargos e das 2 secretarias. E aí eu tenho que ouvir aqui que foi o jurídico, porque a lei de responsabilidade fiscal, porque era o que podia dar juridicamente. Ora, pelo amor de Deus. A questão é de escolhas. Porém, essas escolhas, elas não estão isentas do olhar do Poder Judiciário. E eu quero, senhor prefeito, que o senhor fique atento com relação a isso, porque eu dei início ao meu mandato parlamentar, contribuindo, como sempre fiz, sentada aqui, há mais de 8 anos, para uma gestão profícua. E alertei a Vossa Excelência, faça o enxugamento da máquina, resolva a dívida pública que foi herdada da ex-prefeita. Fale isso, diga quantos milhões de rombo o senhor herdou da sua antecessora. Porque essa dívida é pública. E são quase 700 milhões de reais de rombo que o senhor herdou. Eu sei disso e o senhor sabe também. Enxugue a máquina. E não atenda aos caprichos de Maria de Fátima, que colocou todo o seu clã na prefeitura e exigiu uma secretaria de direitos humanos, a Secretaria de Ouro, que custa mais de 1 milhão ano, para nós pagarmos. E aqui, quando eu falo que a família está toda empregada, eu sou chamada de velha, eu sou chamada de canalha, eu sou chamada de tudo. Mas, enfim, Janaína, essas ofensas, elas dizem muito mais sobre quem agride do que sobre mim. E amanhã tem mais, com a leitura do requerimento para o repúdio a essa agressão e também cobrando explicações aqui sobre esse fatídico óbito ocorrido no município. E para vocês, servidores, é o que temos para hoje. 6,5% de reajuste. Lamentável. Até amanhã, se o Papai do Céu quiser assim permitir. Com a palavra, o vereador Luciano Peçanha. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários desta casa, público presente, todos que nos ouvem através do meio de comunicação, meu boa tarde. Iniciar aqui agradecendo a Deus por dando força, saúde e sabedoria para conduzir nosso mandato. Pedir que continue nos abençoando, para que nosso mandato continue influenciando positivamente na vida do quissamoense. Quero registrar aqui a presença do nosso amigo Leonardo, foi gerente do Banco Bradesco de Quissamã por muito tempo, e atendeu com muito carinho, com muita dedicação, os nossos quissamoenses. Defender aqui minha indicação,
onde eu solicito ao Poder Executivo que estude a possibilidade de estar construindo poços artesianos nas comunidades rurais de Quissamã. Já é também uma luta antiga desta casa, já vi o vereador Marquinhos de Mariquito também defendendo essa pauta, porque o caminhão-pipa já não consegue dar conta das comunidades mais afastadas. São várias pessoas solicitando a presença do caminhão-pipa nas comunidades rurais, e chegou um momento que não tem como dar conta, é como secar gelo. Então, no passado, nós vimos prefeitos anteriores construindo poços artesianos, construindo cacimbas e resolvendo definitivamente o problema dessas famílias que vivem mais afastadas do centro, onde não tem água encanada da SEDAI. Conde Aroama é um exemplo muito bom, que lá foi feito um poço artesiano no passado e atende todas aquelas famílias, e lá não tem problema com falta de água. Então, pediu o prefeito, secretário de obras, que estude com carinho a possibilidade de estar fazendo poços artesianos nas comunidades rurais para atender essas famílias que tanto necessitam de água, que é um direito primordial. Falar que ontem foi o Dia Nacional do Mel da Abelha. Então, dá os parabéns aqui aos apicultores de Quissamã, que trabalham nessa atividade. É uma atividade que merece um carinho especial, merece uma atenção especial, e a gente não vê hoje em Quissamã eles tendo o valor que eles merecem. Então, mandar um abraço aqui a todos os apicultores de Quissamã e dizer que estou com vocês nessa causa, e tenho certeza que um dia vocês ainda serão valorizados como merecem. Falar aqui do pagamento das férias. As férias dos servidores públicos municipais, tenho recebido diversas ligações de servidores públicos municipais que já estão de férias há mais de 17 dias, hoje fazendo 18 dias, e que não receberam o seu pagamento das férias. Então, os servidores são colocados de férias, mas não recebem o pagamento referente às férias. E isso atrapalha, porque o servidor, às vezes, quer aproveitar as férias para fazer um tratamento de saúde, para fazer alguma obra na sua casa, para fazer uma viagem com a sua família, e planeja durante o ano todo, para nas férias resolver algum problema, e é colocado de férias sem o devido depósito das férias. Então, pedir aqui ao Poder Executivo, Secretaria de Fazenda, que se adeque essa questão, que se dedique para que esses servidores sejam colocados de férias com o seu pagamento das férias na conta. Também em relação ao reembolso, o reembolso das bolsas universitárias. Tenho recebido diversas ligações de pais, mães e responsáveis de alunos que têm pagamentos que foram feitos em dezembro. Então, já vai para 4 meses sem o devido pagamento do reembolso das bolsas de estudo, e tem alunos que já estão desistindo de fazer faculdade, porque já vai para 4, daqui a pouco 5 meses. Então, pedir à Secretaria de Educação que olhe com carinho essa causa para que seja reembolsado quanto antes o valor das bolsas de estudo desses universitários. Por hoje é só. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Marquinhos de Mariquito. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, todos que nos assistem através da TV Câmara, cumprimentando aqui pastor Jair de Oliveira, nos prestigiando aqui nessa nossa sessão. Cumprimento a todos presentes. Está aqui defendendo a minha indicação, pedindo ao Poder Executivo que construa uma área de lazer na localidade de Freixeira, já que é uma localidade com poucas opções de diversão. E aí é uma maneira das localidades tá se interagindo nos finais de semana, levando seus filhos para os parquinhos, está conversando, está se interagindo, que no interior o pessoal trabalha até mais tarde, não estão sempre... tem mais dificuldade de estar juntos, e aproveitar, que tem um espaço que coloca uma lanchonete, alguma coisa assim, que pelo menos que abra os finais de semana. E também, vereador Luciano, parabenizar pela sua indicação, que é de extrema importância. A água é tudo, a água é o sangue da vida, né? Então, isso é muito importante. Então, de parabéns pela sua indicação. Também está aqui fazendo um comentário que eu não podia deixar passar, já que a gente está sempre falando na saúde. Nós estamos com a saúde muito deficitária, nós estamos com a saúde sucateada, nós estamos com a saúde doente. Aí, esse final de semana, aconteceu esse fato, com um óbito fatal,
E a gente está aqui cobrando, fiscalizando, para que não acontecer, se Deus assim permitir que não aconteça mais esses fatos. É duro para os profissionais de saúde, igual você imagina para a família que se prepara, para a mãe, para a avó, para os tios. Por favor, gostaria de pedir que não se manifestasse, que não pode se manifestar na hora da fala dos vereadores. Por favor, respeitem. Então é isso que nós queremos, é o nosso dever, não é nossa obrigação, nós somos fiscal do povo, nós somos pagos pelo povo, o povo nos colocaram aqui para representá-lo, é mais do que a nossa obrigação, nós temos que fiscalizá-lo, até para dar respaldo o pessoal da saúde. A gente não está aqui julgando ninguém, os casos os fatos vão ser apurados, quem está aqui para julgar? Nós estamos para fiscalizar, para trazer de verdade o que aconteceu. Né? Então aqui nenhum da gente, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos para fiscalizar. E através dessa nossa fiscalização, a gente vai chegar na verdade. Mas é um absurdo. Já não bastava a falta de medicamento, falta de exame, agora mais esse lamentável fato que houve na cidade. E nós queremos trabalhar em conjunto, para ver que venha melhor. Eu acho que, com certeza, não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, mas que seja o último. E a gente é cobrado a todo tempo, ainda mais a gente que está toda hora na rua, não é só comigo, eu sei que os senhores vereadores da base aliado também têm essas cobranças, não tenho dúvida disso. E a nossa responsabilidade aqui, independente de corrente política, nossa responsabilidade aqui, primeiramente, é com Deus e depois com o povo de Quissamã que nos colocaram aqui. É isso que nós queremos. Que seja os responsáveis pela saúde, que tenha condições, que saiba vir aqui, que venha aqui e explique. Não é explicar para a gente, não aqui, na Secretaria de Saúde, na Prefeitura, onde é que seja, mas que dê. Tem que dar obediência, tem que dar uma explicação para a sociedade. Que de verdade aconteceu. Isso é aí que fica meu desabafo. E a gente fica até difícil de falar em uma hora dessa, que a gente está falando de vidas. É difícil. E também, aí já não bastava. Era medicamento é corriqueiro, sempre faltando. Exame difícil de fazer. Agora, vamos cuidar desse povo nosso. Nosso povo merece. Nós temos uma saúde que tem um recurso muito bom. São mais de 120 milhões para a saúde. Vamos dar uma atenção toda especial para quem precisa de saúde. Aqui também está falando do reajuste, vereadora. Nós não temos poder aqui de fazer uma emenda, nós não podemos fazer um projeto de lei, nós temos, ou votamos contra ou a favor. No começo do ano, a senhora fez um ofício, pedindo ao prefeito para ter uma contenção de despesa, e isso não foi feito. Aí, para dar um reajuste de verdade para os servidores, aí não pode, tem várias justificativas, mas teria que ter essa justificativa também quando inchar a máquina. Aí não ouvi essas explicações quando foi para inchar a máquina. E a máquina inchada vai dificultando a máquina andar. Vai deixar de ter outros serviços de mais prioridades para estar inchando a máquina. Aí fica difícil. Vamos fazer essa máquina andar, e se a máquina não andar, e quem faz essa máquina andar? Os servidores públicos, servidores contratados, os comissionados também faz a máquina andar, não é só porque é comissionado. Tem vários comissionados que eles trabalham, entregam. Então, é isso que nós queremos que ande, que a coisa funcione de verdade, aconteça. Então, senhor presidente, por hoje é só. Boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador Ailson Barreto. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, vereadora. Quero aqui mandar um abraço para Buguinho, nosso subsecretário. Também mandar um abraço para Júlio Barbeiro, o pessoal que está aí nos acompanhando. Quero aqui iniciar defendendo a minha indicação. Estou fazendo a minha indicação
pede ao Poder Executivo que construa um almoxarifado com uma câmara de refrigeração e uma câmara escura para atender a Secretaria Municipal de Educação. A câmara escura é para armazenar os pneus e dar refrigeração aos alimentos também, né? Então, eu já fiz essa indicação ano passado, eu acho, e estou retornando essa indicação hoje. Também lamentar o ocorrido com a mãe, porque a gente sabe que, independente das discussões políticas, né, o emocional dessa mãe fica muito abalado, né? A gente tem acompanhado as discussões, tem acompanhado os procedimentos da Secretaria de Saúde, até porque a gente faz parte de uma comissão nessa casa, da Comissão de Saúde, né? A gente está acompanhando aí que os procedimentos estão sendo tomados, né? As sindicâncias estão sendo feitas, que todas as pessoas envolvidas vão estar, né, sendo ouvidas, né? Inclusive, quero aí também dizer que a gente sabe que aqui em Quissamã a saúde, né, e principalmente a questão da saúde em partos, como por exemplo, é uma referência aqui em Quissamã, né? Nós temos uma saúde da mulher que é referência em todo o estado, né? E aí mandar um abraço também para esse pessoal, dizer que a gente sabe do trabalho de toda a equipe, inclusive do médico responsável, né, pela maternidade, né? É óbvio que os procedimentos da escuta e apuração de documentação têm que estar acontecendo, e eu tenho certeza que assim que a Secretaria de Saúde tiver em mãos com todas essas informações, ela estará divulgando, né, o ocorrido, como foi a conclusão desse procedimento, né? Falei até com os vereadores aqui para a gente estar uma outra ação, mandando um ofício também para a gente poder estar pedindo as documentações, para a gente poder estar olhando também, né? Então, tenho certeza que a Secretaria de Saúde, até em respeito a uma vida, vai estar dando para essa família, né, as respostas que elas precisam, né? Bom, mencionar também em relação aos cargos, né, dizer que em relação a cargos, eu sou morador de Quissamã há mais de 30 anos, e a gente sempre viu isso no município. Todas as vezes que muda a gestão entende qual é o melhor modelo de administração para poder atender a população, né? Então, isso aconteceu no governo do ex-prefeito Otávio Carneiro, que foi nosso primeiro prefeito, aconteceu no governo do ex-prefeito Arnaldo, do ex-prefeito Armando, que foi eleito também 2 vezes, né, reeleito, aconteceu no governo da prefeita Fátima e está acontecendo no governo do prefeito Marcelo. É óbvio, né, que a gente sabe que o Poder Executivo tem responsabilidade com a questão do orçamento, e o que é preciso a gente entender é que existe fontes específicas onde pode pagar os servidores, os nomeados, os concursados. Então, existem fontes específicas para isso, tá? Então, não é porque o município, às vezes, tem uma arrecadação melhor, e, no caso, o servidor tem que ser pago com os impostos de petróleo, e que realmente tem tido uma queda de arrecadação, eu estou falando dos impostos de petróleo, né, onde se paga as folhas de pagamento, né? Isso é comprovado, é só olhar lá no portal da transparência, que se pode fazer o que o prefeito sonha. É óbvio que o prefeito deseja estar aqui dando para a gente um aumento de 22%, 23%, 24%, até porque ele é servidor público, né? Então, não tenho dúvida disso. Mas também ele tem que ter um compromisso com a folha de pagamento, né? Aqui no nosso município, nós não temos dificuldade em pagar, né, a folha de pagamento dos servidores. Esse compromisso ele é mantido, né? E isso com muita tranquilidade, né, dentro do próprio mês, que em muitos municípios não acontece, né? Como eu falei, né, você tem 2 tipos de arrecadação. Tem até mais, na verdade. Nós temos verba, inclusive, federal também. Mas, em relação aos impostos de petróleo, a gente tem realmente direcionamento onde pode ser pago, o que pode ser pago. Folha de pagamento pode. E nós temos tido uma queda, sim. Isso é real.
Mas o prefeito tem trabalhado e tem conversado muito com os vereadores da base aliada para trazer para Quissamã outras fontes de recursos, né? Inclusive estimulando algumas empresas para vir aqui para Quissamã, né? Ele está aí nos seus primeiros meses de mandato e, com certeza, as ações administrativas vão estar em prol de valorização do servidor público, porque sempre foi a fala dele, né? E, inclusive, com a gente também. Em relação a cargos, nomeações, olha, isso é comum, né? A gente já viu na política falar que candidato a prefeito está oferecendo 2 cargos de secretário de esporte, 2 cargos de secretário de transporte. Então, ou seja, se o projeto fosse eleito, com certeza estaria nessa casa uma estrutura que é do prefeito, que eu respeito, né? E aprovado e aplaudido, né? E eu respeito mesmo, porque ele está dentro da legalidade. Isso é a função do prefeito, como o vereador Marquinho falou, é a atribuição do prefeito, está dentro da legalidade. Se a casa aprovar, se a casa entender que é necessário, a casa vai aprovar, né? Então, o prefeito X iria colocar 2 secretários de esporte. Está dentro da legalidade, é a atribuição dele, né? Cabe à casa aprovar ou não. Mencionar em relação à equipe de secretários, né, que eu não tenho dúvidas que é uma equipe preparada, né? A Secretaria de Direitos Humanos, como por exemplo, não foi uma secretaria de tirada de orelhada, foi uma secretaria que tem sido, inclusive, um movimento de outras cidades também voltado para essa pauta, né? Então, eu tenho certeza disso. Acho que essa equipe que foi selecionada irá contribuir muito para o governo do prefeito Marcelo, né? Em relação ao reajuste salarial, eu já mencionei aqui que existe uma responsabilidade, sim, com a folha de pagamento, e eu, particularmente, eu faço dívidas, e no final do mês o meu pagamento precisa estar chegando na minha conta, eu não abro mão disso, né? Então, eu tenho a garantia que o meu pagamento está na minha conta e que eu posso, e isso o prefeito garante e tem garantido para a gente, e que eu posso pagar meus compromissos, né? Mencionar em relação ao reajuste do funcionário do magistério, nós estamos tendo aí um reajuste de 6,27%, né? E nós temos aí também uma política de plano de cargos e salário, que é uma política que poucos prefeitos fizeram, isso é real, pode pesquisar que vocês vão ver isso, né? Dizer também que Quissamã, em relação ao pagamento do piso, é um município que poucos podem dizer que paga, bater o peito e dizer que paga, e Quissamã paga, né? Com todas as garantias, né? Então, dizer a vocês que eu não tenho dúvida, né, que o Poder Executivo tem discutido com a sua equipe técnica e visto o que pode ser feito de melhor em prol da população. Em relação a cargos, pessoal, eu volto a dizer a vocês. Hoje nós estamos discutindo aqui com o prefeito Marcelo, mas nós já discutimos isso, eu estava aqui, nós discutimos com a ex-prefeita Fátima, como se o projeto do ex-prefeito tivesse sido vitorioso, com certeza estaríamos aqui e estaria sendo defendido pelos vereadores. E eu não tenho certeza, não tem nada de ilegalidade nisso, não, né? Então está sendo defendido. É óbvio, né? É óbvio que a gente entende que das pessoas ficarem sentidas por não estar com o projeto vitorioso. Eu entendo isso, eu entendo e respeito, né? Mas eu quero falar do que é possível dentro da legalidade, né? Então, senhor presidente, dizer, né, que aí eu vou reforçar o vereador Marquinho Dias, né, que essa atribuição de aumento não é nossa, isso é do Poder Executivo, legislar nos gastos públicos é o papel e é a responsabilidade do Poder Executivo, até porque o CPF que vai para lá é o dele, que está sendo avaliado é o dele, tá bom? Senhor presidente, em respeito ao meu tempo também, por hoje é só e até amanhã, se o Pai do Céu permitir. Com a palavra o vereador Cássio Reis. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, público presente, vocês que nos assistem através da TV Câmara, meu boa tarde.
Quero aqui saudar de forma carinhosa nosso subsecretário de Governo, Buguinho, sempre presente. Obrigado, Buguinho. É importante sua presença aqui, já citei isso em outras sessões, até para que, com mais velocidade, as pautas das sessões possam, né, ser destacadas e comentadas nas reuniões lá no Executivo. Então, obrigado. Mas também um abraço a Vitor Vascão, Tiago Carvalho, o Anderson estava aqui, Marcelo Reis, e a todos vocês que vêm aqui, independente das questões de opinião política. O importante é a gente estar aqui e discordar quando necessário, né, sempre dentro do respeito, isso que é importante. Bom, assim como os demais vereadores já citaram aqui, né, tivemos essa triste notícia com relação ao óbito desse feto, né, dentro do ventre da sua mãe. Não é algo que alegra ninguém comemora ou fica feliz com uma questão dessa, né? Então, aqui primeiro eu quero dar meus sentimentos a toda a família que passa por essa situação, e nada do que a gente venha falar, né, vai suprir, justificar a dor que essas pessoas sentem, né? E eu não vim aqui, importante a gente falar isso, para tentar passar a mão na cabeça de ninguém sobre a atitude, sobre o que foi feito. E a gente veio conversando isso, né, inclusive todos os vereadores, os 11, mas também tive lá, conversando lá embaixo, que é o seguinte: o problema existe, as medidas têm que ser tomadas, tem que investigar, tem que ver o que aconteceu, tem que instaurar uma sindicância para ver tudo que está fazendo. É isso. E vamos achar, se a pessoa cometeu o erro, ela tem que pagar pelo erro dela. Então, assim, gente, quando a gente toca nesse assunto aqui, é muito delicado, né, e eu falei isso para algumas pessoas, que eu tenho muito cuidado em falar sobre isso, porque é a vida de uma pessoa. Então, a gente não pode aqui, primeiro, faltar com respeito com essas pessoas. Já falei com o prefeito Marcelo, já falei com a vice-prefeita, que é secretária de saúde, está tomando todas as medidas para apurar os fatos e saber o que de fato aconteceu através, né, de uma sindicância. E é isso que a gente precisa fazer. Se tem culpa, tem que pagar, responder pelos seus atos. Então, assim, gente, eu não vou vir aqui, né, e tentar fazer qualquer movimento político em cima da situação que aconteceu, é uma dor da família, né, então minha fala vai ser sempre aqui tentando buscar a solução, né, não vai trazer, infelizmente, a criança de volta, não vai aliviar a dor, mas que a gente possa ter respostas, e eu tenho certeza, como já me foi retornado, que as medidas estão sendo tomadas e que em breve nós teremos as respostas com relação a isso. Bom, com relação à questão do reajuste salarial, que eu também, né, faço questão aqui de dar destaque, desde, né, do ano passado, da legislatura passada, nós vimos conversando, né, pedindo ao Executivo que pudesse programar, né, caso reeleito, para a questão do reajuste. Nós sabemos que vivemos um momento de dificuldades, de problemas, sim, né, e isso toda vez eu falo aqui que não existe uma gestão 100%, né, e existem variações de arrecadação, ou porque o royalty caiu, ou porque teve alguma dificuldade, e o que a gente precisa fazer é achar as soluções dentro do que a gente tem. Né, eu falei aqui, durante a votação, que conversando com o Marcelo, depois de eleito, pedimos ao Marcelo que pudesse já planejar o reajuste dentro da possibilidade. E por que dentro da possibilidade? Né, quando a gente fala aqui da questão da alíquota de 7 para 14, isso era previsto lá quando o Instituto de Previdência foi, né, colocado. Então, isso aconteceria em algum momento, né, e isso poderia ter acontecido antes, no ano passado, e já estar descontando. A gente conversou muito pedindo que não fosse feito, né, que pudesse reajustar, que pudesse tentar fazer. É importante destacar que a inflação de janeiro a dezembro de 2024 é 4,77, e o reajuste está sendo feito de 6,5. Né? São argumentos que eu estou aqui, não é para justificar, né, porque eu gostaria de ter notícia aqui hoje que a gente está sanando essa defasagem que tem de 48%. Eu tenho meu irmão, servidor, meus pais, meus amigos, pessoas que eu conheço que são grandes profissionais dentro da prefeitura. Agora, eu não posso fazer um movimento que daqui a pouco eu não consiga cumprir. Então, é importante esse diálogo. A pessoa que está hoje na Secretaria de Fazenda é o Alves, um profissional extremamente capacitado, que, obviamente, sob o comando de Marcelo, vai tomar as decisões que devem ser tomadas. Mas é um cara que está lá, e eu digo a vocês, dando tudo que pode a todos, junto àquela equipe, para fazer o melhor formato possível. Então, 6,5%, vamos trabalhar e buscar para que ano que vem a gente consiga estar organizado para dar um reajuste maior.
né, e ver essa questão da defasagem diminuindo, porque infelizmente não vamos conseguir sanar da noite para o dia. Né? Então, só pontuar isso aqui, né, porque às vezes os debates, as coisas acontecem de forma discreta, numa reunião, né, uma discussão, e a gente às vezes não traz a plenário, exatamente porque é uma reunião para tratar daqueles assuntos, então às vezes não é legal estar colocando aqui. Mas esse fato, assim como a questão da saúde que a gente estava falando, os debates acontecem, acirradíssimos, opiniões contrárias. O fato de ser um vereador da base do governo significa que toda reunião a gente está concordando com tudo. Eu posso falar por mim, por inúmeras vezes eu tive conflitos, discussões acirradas. Lopim, que está aqui desde a outra legislatura, é prova. Vereador Ailson está aqui desde a outra legislatura. Mazin, estiveram nas reuniões da base do governo. Sabe quantas vezes, usando um termo, né, popular, saí na porrada várias vezes defendendo coisas que eu discordava, que eu tinha uma opinião diferente. Né? Então, a gente precisa trabalhar, questionar, e dentro da possibilidade, dentro do entendimento. Né? Hoje tivemos uma reunião, pré-sessão aqui, opiniões diferentes para chegar num objetivo, e eu acho que esse é o caminho. Isso é democracia, são as pessoas discordarem e, no fim, tentar chegar a um meio termo, a um bem comum que atenda a maioria das pessoas. Né? Então, assim, só voltando nessa questão aqui do bebê, né, é importante destacar, eu, já como vereador aqui, passei por uma situação no hospital em que eu fiz o movimento, o vereador foi demitido, o médico foi demitido. No início dessa gestão, já houve um fato onde Marcelo Batista, o prefeito, se indignou com uma atitude de um médico, o médico foi demitido. Então, como eu falei, as apurações estão sendo feitas dentro do que foi entendido, porque a gente não sabe, de fato, e eu não estou aqui para julgar quem fez, quem não fez, o que foi certo, o que foi errado. Eu tenho certeza que Marcelo vai tomar as medidas necessárias. Bom, para encerrar minha fala, só aqui dar destaque mais uma vez ao projeto do USP, que é um sonho possível, que nesse fim de semana, mais uma vez, participou da Macaé Cup. Está aqui nosso amigo Buiu, que estava lá também, nossos filhos participam. É um projeto do Davi Magno, que leva as crianças de Quissamã para participar dessa competição, que é uma experiência de estar em outro município, de conhecendo novas pessoas, né, mas também de viver essa experiência do esporte, que traz o respeito, né, o entendimento de hierarquia, que o professor, quem está sob o comando, né, de ajudar o amigo das pessoas que estão ali junto com você. Então, sempre um momento muito emocionante. Então, parabenizar aqui o Davi, o Maicon, né, ao Mano, a todas as pessoas que, de alguma maneira, trabalham nesse projeto voluntário. E, mais uma vez, né, fazer aqui um pedido público que, pela Secretaria de Esportes, a gente consiga fazer eventos simples, como esse que está sendo feito na Macaé Cup, seja entre os alunos da rede do município, seja convidando as cidades vizinhas, que eu tenho certeza que vai ser muito legal aqui para a cidade. Concluindo, como vocês podem ver, hoje todos nós aqui estamos com uma fitinha, né, presa, né, no nosso blazer, nas nossas blusas, porque a gente está no mês de conscientização, né, global com relação à promoção de inclusão e celebração da vida das pessoas com síndrome de Down. Né, esse é um movimento iniciado pelo meu irmão Marcelo, né, com sua esposa Suane, e eu fiz questão de estar trazendo aqui também, né, para os vereadores a gente poder compartilhar. Dia 21 é o Dia Mundial de Conscientização, e só quem passa é que sabe a luta que é. Né? E eu pude, ao lado do meu irmão, vivenciar experiências de sofrimento, de medo, porque ao ser constatado que aquela criança tem síndrome de Down, outras coisas acontecem, outras, né, posso dizer que outras questões de saúde, né, podem estar acontecendo. E no caso da Maia, ela teve um defeito no septo atrioventricular. Então, na gestação, foi uma loucura, porque a gente precisava achar um espaço onde essa criança pudesse nascer e ter uma UTI neonatal para uma possível cirurgia. Uma criança fazer ali uma cirurgia no seu peito, abrir para mexer no coração. No caso da Maia, felizmente, ela não precisou de imediato, mas alguns meses depois, se não me engano, 5 ou 6 meses, ela teve que passar por essa cirurgia. Então, a família que passa, acompanha, vive essa apreensão, mas, ao mesmo tempo, vive um amor diferenciado. Porque a Maia é a alegria da nossa família, veio como um anjo para a gente, para trazer alegria. E, assim como outras famílias, eu tenho certeza, que tem uma criança com síndrome de Down, sabe o quão bonito é. E, como eu já falei para o meu irmão, as pessoas são escolhidas para ter
essa oportunidade de viver com esses anjos. Então, só reforçar que a gente consiga, né, através da Secretaria, do Executivo, e aqui também na Câmara, estar evidenciando e levantando essa bandeira, que é extremamente importante a gente fazer o trabalho de inclusão. Senhor presidente, por hoje é só. Uma boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador Ítalo Pacheco. Boa tarde a todos, público presente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, aos que nos assistem através da TV Câmara. Senhor presidente, venho mais uma vez reafirmar meu compromisso aqui com um mandato produtivo voltado para o que realmente importa para a nossa cidade. A população espera soluções, não discussões vazias. Uma frase que eu sempre uso: mais convergência que constrói, não as divergências que destrói e paralisa. Sobre certas acusações e provocações que eu venho sofrendo, a ideia é distorcer os fatos. A ideia é distorcer os fatos e me linkar a coisas que eu não sou. Quem me conhece sabe que eu jamais faria o que está sendo citado aí. Pelo contrário, eu estou aqui para apoiar as mulheres, para apoiar os idosos, a qualquer segmento dessa sociedade. Diferente de quem me acusa que já bateu palma para aliados políticos, que xingou uma mulher, que difamou uma mulher, que mexeu com todas as mulheres dessa cidade. Mas vamos focar agora no que realmente interessa. Hoje eu apresentei a essa casa aqui uma indicação, apresentei ao prefeito, excelentíssimo prefeito Marcelo, ao secretário de Obras Juninhos, que vai ser uma indicação que apresentei ao poder, que é sobre a iluminação da ciclovia que liga o centro da cidade ao bairro da Penha. Essa ciclovia que é muito usada, que interliga vários bairros, muito usado por estudantes à noite que ali passam. Então, é colocar uma iluminação pública ali de qualidade na ciclovia. E não só isso, também a indicação segue, também tem um segmento da Estrada da Praia do centro, que liga a praia de João Francisco, a praia do Visgueiro, a nossa Restinga, que a gente conseguindo uma iluminação de qualidade ali vai estar beneficiando aos moradores, que hoje já são grandes na praia de João Francisco, na praia do Visgueiro, a toda a população, aos turistas que vêm visitar nosso parque, que a gente tem um potencial turístico muito grande ali com o nosso parque. Dizer que eu estou muito feliz, que fiquei sabendo que a indicação que eu fiz aqui sobre o programa Avança Quissamã já está sendo visto, examinado. Então é um programa que tem muito a contribuir com a população de Quissamã, com a questão de geração de emprego, de geração de renda para esse município. Me solidarizar com a família da jovem, a jovem que esse ocorrido, que foi citado por todos aqui, mandar meus sentimentos, expressar meus sentimentos a toda a família, a dona Delisete, que eu conheço bem, uma senhora guerreira, trabalhadora desse município, e dizer que já é sabido que eu procurei me informar com a secretária, com o prefeito, uma sindicância já está sendo instaurada no município para investigar todo esse ocorrido, tudo que aconteceu, e que seja tomada as devidas providências. E nós aqui, enquanto vereadores, estaremos firmes, estaremos de perto, analisando isso de perto, e o que for instaurado nessa sindicância, que tome as providências cabíveis. Para finalizar, eu queria aqui, não podia deixar de... ontem foi aniversário do meu irmão, então eu queria aqui desejar os parabéns a ele, felicidade, muita paz. Ele que é referência para mim, ele que é meu amigo desde sempre. Então, quero mandar, que tenho muito orgulho do meu irmão, quero mandar um abraço para ele e desejar muitos anos de vida. Agradeço a atenção de todos e sigo firme no meu compromisso de trabalhar para o Quissamã cada vez melhor. Muito obrigado. Por não constar mais nada para a ordem do dia, pela proteção de Deus, em nome do povo de Quissamã, declaro encerrada essa sessão. Boa tarde a todos.